Olá, ouvintes do Cine Podcast. Hoje iremos conversar sobre o filme Cruzadas e contaremos com a presença de dois ilustres convidados e especialistas, João e Nicolas. Boa tarde, Luiz. É um prazer estar aqui ao seu lado junto aos ouvintes. Boa tarde, João. Também é um prazer falar com vocês e participar desse podcast. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Nicolas. A você, ouvinte. Obrigado pelo convite. Como você falou, trabalhamos com filmes e vamos falar um pouco sobre A Cruzada. Muito obrigado, na verdade o prazer é todo nosso. Vamos começar falando um pouco sobre o que foram as Cruzadas, até mesmo para situar o nosso público. Bom, as cruzadas, elas foram a princípio movimentos militares com inspiração cristã. Elas saíam da Europa Ocidental e iam em direção à Terra Santa e a Jerusalém, para conquistá-las mesmo e manter sob o domínio cristão. De forma simples, as cruzadas foram expedições comandadas pela igreja, com o intuito de atender a seus interesses, principalmente combater as ações de outras religiões. Isso, exatamente. Isso durou do século XI ao XIII, uma época em que a Palestina estava tomada pelos turcos muçulmanos. Quem participava das cruzadas eram os cruzados. Eles faziam parte do exército cristão e lutavam contra outros exércitos, em nome da igreja. Muitos deles faziam isso porque achavam que isso lhes daria redenção dos pecados. Já que foram feitos esses esclarecimentos sobre a parte histórica das Cruzadas propriamente dita, acredito que agora vocês podem fazer uma breve introdução do filme por meio dos personagens marcantes. Olha, nesse filme, são vários os personagens que merecem mais ênfase. Nós temos o Bale, a Sibila, e também o Godfrey, Guy de Lusignan, Saladino, Tibérias e ainda o Rei Baldwin IV. Eles merecem muita ênfase, são personagens muito interessantes. E falando um pouco sobre o Bale, já é bom destacar que ele não era nem ferreiro e nem francês. Bem, na verdade, ele nasceu na nobreza de Jerusalém. E ele não era livre, como o filme retrata, antes de defender o território. É porque ele estava preso no território de Saladino. E quando ele vai atacar Jerusalém, ele liberta o Bale para resgatar a família, que a cidade ia ser destruída. Mas ele deveria prometer que não ia pegar em armas, mas ele acabou descumprindo o acordo e atendeu ao pedido da Sibila para defender o território. E já esclarecendo, ele não teve relações nenhumas com a Sibila. Na verdade, quem fez isso foi o irmão dele, o Balduíno. E a Sibila foi uma condessa de Jaffa e Ascalão, desde 1176, e de 1186 a 1190 foi rainha de Jerusalém. Ela era filha de Almarico I de Jerusalém e de Agnes de Courtenay, que foi irmã de Balduíno IV. Sibila também foi casada com Guido de Lusignan e mãe de Balduíno V de Jerusalém. E falando um pouco já sobre o Guido, ele fez parte dos líderes militares que apoiavam os conflitos com outros povos. Mas ele não era um bom chefe de exército, tanto que ele perdeu mais batalhas contra o Saladino, mais que aquela que o filme retratou. Ele falava mais do que fazia. E isso levou à morte. Ele não deixou filhos, e como à época ele era monarca de Jerusalém, o seu irmão Almarico assumiu o trono. Vale a pena falar que ele não era templário, como o filme retrata. Outro personagem que vale a pena destacar também, dentro dos personagens do filme, é o Saladino, que era um chefe militar curdo muçulmano que conseguiu se tornar sultão do Egito e da Síria e liderou a oposição islâmica aos cruzados europeus do Levante. No auge do poder do Saladino, o seu domínio se estendia pelo Egito, pela Palestina, Síria, Iraque, Iêmen e pelo Hejaz. Ele também foi responsável por reconquistar Jerusalém das mãos do Reino de Jerusalém após a vitória na Batalha de Hattin. E, como tal, ele se tornou uma figura emblemática na cultura curda, árabe, persa, turca e islâmica em geral. E por último, eu gostaria de falar um pouco sobre o Baldwin, né? Ele foi o rei de Jerusalém de 1174 até sua morte.
em 1185. Ele era filho de Almarico e Inês, e consequentemente ele era irmão da Sibila, como o filme mesmo retrata. Como já sabia, ele sofria de hanseníase e por isso muitos o chamavam de o leproso. Mas, diferentemente do que o filme retrata, ele não utilizava máscara de metal para esconder a sua face desfigurada. Ele permanecia mostrando sua feição. Nós selecionamos aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes no site oficial do Cine Podcast, para a gente poder começar uma discussão. Enfim, o Carlos Maia aqui mandou: é possível ver os hábitos, roupas e conflitos da época apenas vendo o filme? Observando o filme, podemos perceber sim algumas roupas presentes na época, mas só pela análise. É difícil saber os hábitos e os conflitos daquele tempo, já que o período representado ele é relativamente curto para obter essas informações. Para saber disso, você precisa ter um conhecimento prévio da história, sabe? Um outro vídeo chamado Dudu01 disse: qual causa leva os cruzados a participar desses confrontos? Os cruzados obedeciam às ordens do Papa para libertar Jerusalém. Isso por si já era uma causa. Mas muitos acreditavam que com isso eles se livrariam dos pecados e ganhariam um espaço garantido no céu. Os muçulmanos tinham interesse naquele território também, tanto que a direção das orações dos adeptos deveria ser apontada para Jerusalém. Muito bem. Agora a pergunta vem de uma usuária chamada Dora. Pude perceber uma grande interferência da igreja no filme. Porém, quais eram as reais intenções dos confrontos? Tomando como base as cruzadas do filme, elas eram convocadas pelo Papa, e a tomada da Terra Santa pelos cristãos era o principal objetivo. Pelo fato de Jerusalém ser de grande importância para o cristianismo e o islamismo, a posse dessa terra por determinada religião tinha um significado muito grande, ter uma terra abençoada, né? Bom, então agora eu gostaria de fazer uma pergunta totalmente particular. No terminar de assistir o filme, eu tive uma dúvida. Por qual motivo esses guerreiros aceitavam morrer? Como já falamos, a religião tinha um importante papel nos acontecimentos da época que o filme retrata, já que os relatos da Bíblia eram uma fonte de conhecimento mais aceita pelas pessoas. Muitos dos guerreiros, tirando sua dúvida agora, eles aceitavam morrer pelo seu Deus, ou para satisfazer as vontades dele, que chegava à população pelas palavras do Papa, principalmente. Muito se discute quais eram as reais intenções com essas batalhas, se havia interferência política e o real motivo era apenas a expansão territorial. Mas mesmo se fosse, a religião com certeza interferia nas decisões de um rei. Nicolas, o Clayton da produção gostaria de fazer uma pergunta agora. Então, Nicolas e João, primeiramente, boa tarde, queridos ouvintes. Ao término da obra, eu tive uma breve dúvida. Todas as cruzadas que aconteceram foram feitas de forma pacífica, bem como o filme retrata? Bom, na verdade, essa cruzada em especial resultou em uma saída pacífica dos cristãos de Jerusalém, em que os habitantes foram escoltados para fora do território pelos muçulmanos. Mas em boa parte das cruzadas, os cruzados massacravam a população e tomavam o território. A mudança de chefes militares fazia os tempos se alternarem entre período de paz e guerra. No filme, temos reinado de Chatião como exemplo de chefe que incentivava a guerra de cristãos contra muçulmanos, por exemplo. Bom, gente, muito obrigado pelo papo de hoje. Quero agradecer principalmente ao João e ao Nicolas, e a vocês telespectadores que de alguma forma nos ajudaram, seja por perguntas ou por simplesmente participação. Nós que agradecemos. Esse bate-papo de hoje foi muito interessante. Espero que você ouvinte tenha aproveitado essa conversa com o nosso bom anfitrião.
Eu quero agradecer também pelo convite e por fazer parte dessa edição do Cine Podcast. Também quero agradecer a produção maravilhosa e a cada telespectador que nos acompanhou durante a entrevista. Ah, gente, sigam eles também nas redes sociais. O do João é @jp com dois p's, .mmv, e o do Nicolas é @nicolas com dois l's, .cena com dois n's, .7. Ah, obrigado pela divulgação. Com certeza ajudará bastante na divulgação do nosso trabalho. Isso mesmo, muito obrigado pela divulgação. Espero termos mais conversas dessas. Tchau, Luiz. Até a próxima. Até a próxima.